Olá, estamos começando mais um programa Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal, como anda a sua prevenção, os seus cuidados com os dentes. Nós convidamos a doutora Tatiana Deliberador. Olá, doutora, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública de hoje. Olá, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando um pouco sobre saúde bucal. Pois é, doutora. Na verdade, a saúde bucal, muitas pessoas não fazem a associação de que na saúde bucal a gente encontra também problemas associados a outras partes, né, do corpo. Causa impacto em outras doenças que a origem é na boca. Então, eu queria primeiro que a senhora começasse falando como se prevenir dessas doenças bucais. Ok, Mário, vamos lá. Então, na verdade, a nossa cavidade oral, ela tem inúmeras bactérias, né? A gente fala que a boca é a entrada para o resto do organismo. E realmente, se nós não temos um cuidado com a saúde bucal, isso pode gerar problemas no nosso organismo. Então, a gente pode dar um exemplo. Nós temos uma doença chamada periodontite, que é uma doença que afeta a gengiva e os tecidos que estão ao redor do dente. E essas bactérias, que são as causadoras dessa doença, vão destruindo esses tecidos e, obviamente, caem na corrente sanguínea. E existem comprovações científicas de que pacientes que têm a periodontite e não tratam essa periodontite têm um risco aumentado de desenvolver acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, pacientes que estão grávidas e têm periodontite, existe o risco de ter o nascimento do bebê com baixo peso ou ter parto prematuro. Então, realmente, bactérias da cavidade oral podem influenciar em algumas doenças sistêmicas. Agora, doutora, a senhora explicou todas essas doenças associadas que as pessoas muitas vezes não têm essa dimensão da importância da higiene bucal para a saúde global, né? E aí, como é que a gente pode se prevenir disso? Qual é a melhor maneira de manter a saúde bucal em dia? Então, vamos lá. Primeiro, é uma visita regular ao dentista. Nós sabemos que muitas pessoas também não têm acesso a isso, né? A grande parte da população, às vezes, nunca foi ao dentista, mas a maneira ideal é fazer uma visita regular ao cirurgião dentista. Além disso, a outra forma é o paciente, as pessoas, de uma forma geral, realizarem uma adequada higiene oral. Tanto com escova dental, como com fio dental, ou com uso de métodos auxiliares, como o uso de enxaguatórios. Mas é importante a gente frisar que a pessoa não pode, às vezes, só fazer a higiene só usando, por exemplo, um enxaguatório bucal. É um conjunto de fatores, né? Então, tem que escovar o dente, tem que passar fio dental e pode associar com o uso do enxaguatório. Então, essa regularidade e fazendo essa higiene bucal diária de forma correta, previne uma série de doenças bucais e também algumas doenças sistêmicas. Agora, doutora, essa manutenção da saúde bucal, dos dentes, passa também por uma questão de cultura, né? De uma questão de hábitos. No Brasil hoje, a senhora acha que isso já foi melhor, já foi pior, está melhorando? Como é que está a consciência do brasileiro em relação, até pelo que a senhora ouve no consultório, bate-papo com os pacientes, as pessoas estão criando esses hábitos saudáveis em relação à manutenção da higiene bucal? Olha, eu acho que atualmente está melhor, né, do que a gente comparar no passado. Uma das formas é porque a gente vive um mundo digital, né? Pesquisa, nós estamos aqui hoje fazendo essa entrevista digitalmente, então as pessoas conseguem, a grande maioria tem acesso a informações nas redes e através da internet, então eu acho que melhorou um pouco, mas eu acho que pode melhorar mais, porque as pessoas, às vezes, elas escovam os dentes de uma forma errada e acham que estão escovando, e daí desenvolve a doença do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo que o ideal é que a pessoa sempre vá ao dentista, um bom dentista,
e que esse dentista oriente a essa escovação, essa limpeza, né, da cavidade oral da forma correta. Eu mesmo recebo, a minha especialidade é periodontia, implantodontia, e eu recebo muitos pacientes que têm uma doença já instalada, né, uma gengivite ou uma periodontite, que são as principais, e isso se desenvolveu porque a pessoa não sabe escovar os dentes. Quando a gente pergunta, você escova os dentes? Eu escovo 3, 4 vezes por dia. Mas às vezes essa escovação não está sendo feita da forma correta e por isso que também desenvolve essa série de doenças. E agora, tão importante, ou talvez até mais importante que a escovação, é também o uso do fio dental, né? Que é uma prática, talvez a senhora vai poder explicar isso melhor, mas não sei se é uma prática muito popular, que as pessoas costumam associar a higiene ao uso do fio dental. Como é que está isso? Então, o fio dental ele não é tão popular quanto a escovação, realmente. O que as pessoas às vezes não entendem é que a escova de dente, ela só vai limpar a parte da frente e de trás dos dentes. Entre os dentes, a escova não limpa. E é entre os dentes que fica a placa bacteriana e que onde se inicia as principais doenças, tanto a doença cárie como as doenças periodontais. Então, é de fundamental importância que as pessoas usem o fio dental. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, você não precisa passar 3 vezes o fio dental por dia, passa uma vez por dia, bem passado, que é mais do que suficiente. O que eu gosto de orientar sempre a população, de uma forma geral, e eu acho que está sendo super válida essa entrevista, é que as pessoas têm que entender que essa placa bacteriana, né, que é cheia de bactérias, a gente não enxerga, mas as bactérias estão ali, ela precisa ser desorganizada, ela precisa ser removida diariamente de uma forma correta. Então, a escova de dente remove a placa daqui, da frente e de trás, e o fio dental ou métodos auxiliares, escovinhas interproximais, remove entre os dentes. Então, para a gente ter uma saúde bucal, é uma somatória de fatores, escovação, mais uso de fio dental, e se quiser alguém, ainda a maioria das pessoas, maioria não, algumas pessoas gostam de usar enxaguatórios, mas o enxaguatório por si só também não desorganiza a placa bacteriana, tem que ser usado com a escova e com o fio dental. A gente falou que esses cuidados com a higiene bucal, com a saúde bucal, não são só para a questão da higiene da boca, mas também para a saúde global. E até problemas que podem se originar na boca podem causar doenças de coração, não é mesmo? Sim, sim. Tem estudos já mostrando que as bactérias da doença periodontal, da periodontite, elas podem interferir e aumentar o risco do infarto do miocárdio. Mas como isso, né? Como que uma bactéria da boca pode aumentar o risco? É que, na verdade, a periodontite ela é uma doença inflamatória e mexe com todo o corpo. E isso aumenta, por exemplo, uma proteína chamada proteína C reativa, e esse aumento pode levar ao infarto do miocárdio. Não sozinho, claro, o paciente tem que ter outros fatores de risco acontecendo juntos. Mas se ele tem esses fatores de risco, mais a doença periodontal, o risco é maior de ter um infarto. Entendi. Agora a senhora falou muito de bactéria, né? Quais são esses tipos de bactérias que a gente tem na boca? É normal, né, para as pessoas entenderem, é normal ter essa questão do número de bactérias na boca. Uhum. O que deve ser feito é a higiene para que isso não chegue num nível que não seja tolerado pela saúde do ser humano, não é isso? Sim, é que nós temos, eu sempre falo, as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, no nosso dia a dia, a gente, igual você falou, a gente vai ter bactérias. Só que a partir do momento que a gente deixa de realizar a higiene oral ou uma higiene oral adequada, as bactérias ruins vão dominando, né, a boca. E essas bactérias ruins, que a gente chama que são anaeróbicas, que vivem, né, mais escondidinhas, elas que causam essas doenças, principalmente a doença periodontal. Então, e tem também bactérias aeróbicas
que também são vilãs. Então, nós temos os mocinhos e os vilões dentro da cavidade oral. E se a gente não higieniza, são as bactérias más que vão dominar e causar todo esse processo inflamatório e infeccioso. E a senhora falou muito da periodontite, né? Que segundo a OMS, atinge cerca aí de 90% da população mundial. Quais são os cuidados, as preocupações que a gente precisa ter em relação a isso? Ok. A periodontite, ela é uma doença que ela se inicia de forma bem silenciosa. Por isso que, às vezes, as pessoas têm a doença e nem sabem que tem, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, a população, de uma forma geral, é ir ao dentista, num periodontista de preferência, para que seja feito o diagnóstico. Então, assim, você realmente tem essa doença, né? Às vezes as pessoas têm a doença em locais únicos, uma doença localizada, ou tem pacientes que têm essa periodontite generalizada. Então, acho que o primeiro passo é ir ao dentista, fazer o diagnóstico e o dentista fazer o tratamento, né? É importante frisar que a periodontite, ela tem tratamento, e esse tratamento é eficaz, para prevenir, né, com que a doença aumente ou evolua, e que essa doença, se não tratada, pode levar à perda dos dentes. Então, ir ao dentista, fazer diagnóstico, fazer o tratamento e controlar essa placa bacteriana, que é o fator etiológico da periodontite, com a escovação, com a higiene, né, oral diária. E quais são as outras doenças assim mais comuns hoje que atingem o povo brasileiro? Temos a doença cárie, que também é causada por bactérias, só que são outros tipos de bactéria. Então, a doença cárie, as bactérias se instalam no dente e vão como se fosse comendo o esmalte do dente, né? E começa a ter aquelas cavidades, causar um buraquinho ali em cima do dente. Então, a doença cárie e a doença periodontal são as principais, a periodontite e a gengivite. E também nós temos a halitose, que é uma doença que causa mau hálito, né? Então, isso também é causado por bactérias, outro tipo de bactérias também, que ficam na cavidade bucal, principalmente na língua, e liberam como se fossem ácidos, né? E isso gera o mau hálito. Então, todas essas, eu acho que essas são as mais comuns, halitose, doença cárie e doença periodontal. Todas são causadas por bactérias, cada um com sua bactéria específica, mas todas têm tratamento também, sabe? Então, isso é importante a gente frisar. Pois era justamente sobre essa questão do hálito que eu queria conversar separadamente, porque além de ser um problema de saúde, é um problema social também, né? Às vezes a pessoa, ela no trabalho, ela onde estuda, ela acaba se tornando até motivo de conversa por conta daquele problema que ela tem. E esse problema também não tem só a associação da higiene bucal. Pode ter um problema também, outros problemas de estômago, de até bactérias no estômago também, tem que ser visto de uma forma também mais geral, né? Exato. A halitose, tem diferentes tipos de halitose, né? Desde vamos falar assim, num termo mais popular, das mais leves até as mais graves, né? Ou com cheiro menor e com um mau hálito maior, digamos assim. E realmente pode ter associação com problemas estomacais. Então, a partir do momento, por exemplo, que chega um paciente no consultório e a gente identifica que ele tem halitose, e dependendo do grau dessa halitose, nós, dentistas, devemos encaminhar esse paciente ao médico, né, um gastro de preferência, para que ele também faça uma consulta médica para realizar o tratamento com as duas áreas da saúde, né, a odontologia e com a medicina. Porque às vezes é um tipo de problema que o paciente às vezes não percebe, né? São as pessoas que percebem esse problema e às vezes ficam com vergonha de comentar, de falar, e a pessoa está ali alimentando ali um problema sem saber, né? Exatamente. E isso realmente acontece, viu? A pessoa não percebe que tem esse mau hálito. E o mau hálito,
esse paciente que tem halitose, esse sim precisa realizar uma higiene muito caprichada. E além de higienizar os dentes, esse paciente tem que higienizar a língua, que também existem dispositivos específicos, né, raspadores de língua, para remover essas bactérias. A língua também tem que ser, tem que ter esse tratamento de higiene também, que é uma coisa que as pessoas não têm essa consciência, né? Explica um pouquinho como fazer essa escovação da língua. As pessoas geralmente não têm essa consciência de higienizar a língua, né? Então, por exemplo, vamos dizer que é um paciente que não tem halitose. A gente deve escovar os dentes, passar o fio dental e depois, com a própria escova de dente, higienizar a língua, como se fosse varrer um tapete que está com sujeira, né? Mas os pacientes que são diagnosticados com halitose, a melhor forma é usar raspadores de língua, que isso tem em qualquer farmácia, em qualquer mercado para ser adquirido. É como se fizesse uma limpeza um pouco mais profunda da língua, porque a nossa língua, se a gente for observar, ela é cheia de papilazinhas, é como se fosse um tapete mesmo. E dentro desse tapete da língua ficam as bactérias. Então, se a gente não fizer essa limpeza, essas bactérias permanecem ali e vão causar o mau hálito, né? Então, temos que higienizar os dentes, a língua, e pacientes que têm halitose, muitas vezes o ideal é usar um enxaguatório bucal também, para remover as bactérias das mucosas, né? Das bochechas, da bochecha, né? Na parte interna. E outra coisa que a gente tem muita dúvida também é o uso de tipo de escova de dente e tipo de pasta de dente. Existe escova melhor, pasta melhor? Explica um pouquinho sobre isso. Ok. Para cada paciente, existe um tipo de escova. Então, vamos dar um exemplo. Para crianças, né? A gente tem que usar sempre uma escova com uma cabeça pequena e de cerdas macias, né? Agora, para um paciente adulto, digamos que um paciente adulto que use aparelho ortodôntico, aquele aparelho fixo. Esse paciente, ele tem que usar uma escova com uma cerda mais média do que macia, porque senão a escova se desgasta muito rápido. Mas se é um paciente que não está usando aparelho, né, normal, o ideal é que a escova não seja grande. Então, porque a nossa cavidade oral, cada boca tem um tamanho. Então, não adianta eu querer usar uma escova com uma cabeça muito grande para uma boca pequena. Então, o ideal é que as escovas tenham uma cabeça menor, com cerdas macias, nunca cerdas duras, né? E que essa escova, isso é muito importante a gente frisar, que a pessoa troque a cada 3 meses. Tem que durar 3 meses uma boa escova. Se a pessoa compra uma escova hoje e daqui 2 semanas ou 1 mês as cerdas estão todas abertas, desgastadas, pode ser 2 fatores. A escova não é de boa qualidade ou o paciente está escovando com muita força, que isso é um outro problema. A pessoa às vezes escova com muita força e acaba causando a gengiva, né? Sobe ou desce, dependendo da arcada, e pode desgastar, inclusive, o esmalte do dente. Então, tem que ter esse cuidado com a escovação, que não pode ser realizada com muita força. Em relação à pasta, né, de dente, o creme oral. O creme oral, na minha opinião, ele é indiferente, tá? Para a maioria da população, porque o mais importante, o que remove a placa bacteriana, é o contato mecânico da escova e do fio dental. O creme oral pode ser qualquer um. O que a gente recomenda é que para crianças até 2, 3 anos não se use pasta de dente com flúor, porque as crianças podem engolir, e se engole flúor, os dentes permanentes estão se formando e pode dar uma fluorose, né, nos dentes, manchas brancas. Mas para a população depois de 3 anos, é ideal comprar uma pasta de dente com flúor, que a maioria das pastas tem, que o flúor evita a doença cárie. E uma coisa importante que a gente não falou ainda são os pacientes que usam implantes dentários. Muitos pacientes hoje são reabilitados com implantes dentários, e quem usa implante, o método de higienização é diferente às vezes, né? Quem tem aqueles implantes, que a gente chama prótese protocolo, que perdeu todos os dentes e tem como se fosse uma dentadura,
parafusada, tem que usar o Waterpik, que é aquele irrigador, né, de água, que joga água, e o ideal é que use uma pasta de dente sem flúor, porque o flúor interfere, pode aumentar o processo de corrosão do metal do implante, que é o titânio. Doutora, hoje também a gente vê muito, até em artistas, pessoas conhecidas, uma procura muito grande pela estética dos dentes, né? O clareamento, chegando às vezes até a ficar bastante exagerado, né? Aquela coisa até que chega a ficar artificial. A senhora vê até pelos pacientes, pela sua experiência, uma procura hoje maior pela estética do que pela higiene dos dentes, da boca? Sim, infelizmente a gente vê isso, os pacientes querem ter aqueles dentes brancos e se preocupam só com a estética, né? E não com a função, digamos assim. Isso também é um problema. Uma coisa que me chama muita atenção é que, às vezes, pacientes jovens que têm os dentes rígidos, ou seja, os dentes sem cárie, sem restauração, sem nada, querem desgastar todos os dentes para colocar essas facetas ou essas lentes de contato, né? E as pessoas que têm, né, que fazem esse procedimento, claro que a grande maioria é indicado, tem que ter um cuidado adequado com a higienização, porque é um material a mais que você está colocando ali. Então, se não existe uma adaptação, né, entre a prótese e o dente, que ali pode acumular placa. Então, tem que ter um controle também rigoroso com a higiene oral, porque senão pode causar uma inflamação e pode perder, né, o tratamento, ou a gengiva pode subir e ficar exposto esse término. Então, tem que cuidar também, muito, né, com a higienização. Bom, doutora, a gente está caminhando aí para o fim do programa. Eu queria que a senhora deixasse os seus contatos, suas redes sociais. Ok. Primeiro, quero agradecer muito pelo convite de estar aqui com vocês. Então, eu sou de Curitiba, né? Tatiana Deliberador. O meu Instagram é @doutora.tatiana_deliberador. E o meu Facebook é Tatiana Miranda Deliberador. E eu fico à disposição, quem quiser me mandar mensagens, tirar dúvidas, vai ser um maior prazer responder aí para vocês. Tá bom, doutora. Obrigado pela participação aqui no programa de hoje. E o Conversa Pública vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau.